Só quem já sentiu o peso do silêncio dentro da própria casa vai entender o que aconteceu com a minha Laura. Naquela noite, o som da porta batendo foi a única resposta que ela teve. O carro de Marcos cantou pneus no asfalto, rasgando a quietude da rua e o que restava do coração dela. Ali, parada no meio da sala, com o eco da briga ainda vibrando no ar, ela se deu conta de que o fim não era mais uma ameaça distante. Ele havia se sentado à mesa de jantar e parecia que ia ficar. Meu nome é Laura e essa história é minha. Naquela época, eu não era essa senhora de cabelos brancos que você vê hoje. Eu era uma mulher que amava com a força de um rio, mas que via seu casamento se transformar num deserto. Marcos e eu, nós tínhamos um amor de cinema, daqueles que fazem os outros suspirarem. Mas os anos, meus queridos, os anos são como uma lixa. Se a gente não cuida, eles não apenas dão brilho, eles desgastam. E o nosso amor estava desgastado, fino, quase transparente. As conversas viraram acusações, os abraços se tornaram raros e o riso tinha se mudado da nossa casa sem deixar endereço. O conflito não era um monstro de 7 cabeças, era pior. Era um cupim, invisível e silencioso, roendo as vigas da nossa união. A distância, o trabalho excessivo dele, o meu cansaço, as palavras não ditas que se acumulavam como poeira nos cantos. Eu orava, sabe? Pedia a Deus que me mostrasse o que fazer, que trouxesse meu Marcos de volta. Não o homem que saía de casa todo dia, mas aquele rapaz que um dia me prometeu o mundo segurando minha mão no altar. A cada joelho dobrado, o silêncio parecia mais alto e a distância entre nós maior. Aquele casamento, que um dia foi minha maior bênção, estava se tornando minha prova mais impossível. Se histórias de fé que movem o invisível tocam seu coração, continue conosco. Acredito que o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga as suas próprias batalhas. Naquela noite, enquanto as lágrimas finalmente vieram, quentes e amargas, eu não imaginava que o céu não estava em silêncio. Ele estava apenas esperando o momento certo para entrar em cena. Os dias que se seguiram àquela noite foram os mais cinzentos que já vivi. Marcos não voltou para casa. Ele alugou um pequeno apartamento do outro lado da cidade, e a nossa casa, antes cheia de planos e sonhos, tornou-se um mausoléu de memórias. Cada objeto parecia gritar a ausência dele. O lado vazio da cama era uma ferida aberta, a sua caneca de café na pia, uma acusação. O problema, que antes era um cupim, agora havia derrubado o telhado. A vergonha me consumia. Como eu, uma mulher de fé, que sempre aconselhou as mais jovens, estava vendo meu próprio casamento desmoronar. Onde estava Deus em tudo isso? Minha luta se tornou interna, uma verdadeira guerra espiritual. Havia dias em que minha fé era uma rocha. Eu acordava, orava com fervor, declarava que meu casamento estava nas mãos de Deus e que Ele iria restaurá-lo. Mas havia outros dias, já os dias de deserto. Nesses eu mal conseguia sair da cama. O travesseiro era meu confidente, encharcado de lágrimas silenciosas. Eu olhava para o teto e perguntava: Senhor, o Senhor me esqueceu? Não ouve mais a minha voz? A fé, que antes era meu leme, agora parecia um barquinho de papel no meio de uma tempestade, e eu sentia que estava afundando. O ambiente ao redor não ajudava. Minhas orações pareciam bater no teto e voltar. Certa vez sonhei que andava por um corredor escuro e longo, e a única coisa que eu ouvia era o som dos meus próprios passos, um eco solitário. Acordei com o coração apertado, sentindo que era um sinal do meu abandono. Os antagonistas não tinham rosto de vilão, eram as vozes da razão. Uma amiga bem-intencionada me disse: Laura, talvez seja melhor assim. Você merece ser feliz. O advogado, com seus papéis de divórcio, representava a falha do sistema, a rota mais fácil e lógica. Cada ligação de Marcos era fria, distante, como se falasse com uma estranha. A tempestade espiritual estava no seu auge, e eu me sentia completamente só, à deriva. Naquele ponto, eu não imaginava que o céu já estava se movendo por mim, não para me tirar da tempestade, mas para me ensinar a andar sobre as águas. O ponto sem retorno chegou numa terça-feira chuvosa. O carteiro entregou um envelope pardo com o selo de um escritório de advocacia. Meu corpo gelou antes mesmo de abrir. Eram os papéis do divórcio. Marcos já tinha assinado. Só faltava a minha assinatura para decretar o fim de 25 anos de história. Ali, com aquele documento nas mãos trêmulas, o desespero me visitou como um velho conhecido. A voz da razão
do mundo, dos amigos, todos gritavam dentro de mim: assine, Laura, acabe com esse sofrimento, siga em frente. Era o lógico, o sensato. Mas, no fundo da minha alma, uma voz quase inaudível, um sussurro teimoso dizia: espere. Naquele momento eu tive que tomar uma decisão. Não era uma decisão baseada no que eu via ou sentia, pois tudo ao meu redor era ruína. Era uma decisão de fé pura, quase irracional. Rasguei os papéis, não com raiva, mas com um propósito. Rasguei cada folha e, enquanto os pedaços caíam no chão da cozinha, eu disse em voz alta para as paredes vazias: este casamento não vai acabar no papel. Ele está nas mãos de Deus e eu não vou desistir dele. Foi um ato de loucura para o mundo, mas para mim foi o único ato de sanidade que me restava. Eu estava entregando a Deus não apenas a minha dor, mas a minha total incapacidade de resolver aquilo. A situação, como se para testar a minha resolução, piorou drasticamente. Naquela mesma semana, recebi uma ligação. Marcos estava com outra pessoa. Não era algo sério, ele disse, mas foi como se uma faca terminasse de atravessar meu peito. A tempestade agora era um furacão. O diagnóstico final do meu casamento havia sido dado, terminal. E foi então, no fundo do poço, quando eu não tinha mais lágrimas para chorar, nem forças para orar, que Deus enviou ajuda. A campainha tocou. Era a senhora Helen, uma vizinha que mal conhecia. Uma senhora viúva que sempre me cumprimentava com um sorriso sereno. Ela estava parada na minha porta, segurando uma travessa de bolo ainda morno. Ela olhou nos meus olhos, vermelhos e inchados, e disse com uma doçura que desarmou toda a minha dor: o Senhor me mandou aqui, minha filha. Ele disse que você precisava saber que ele não te esqueceu. E foi quando tudo parecia irremediavelmente perdido que uma pequena luz, do tamanho de um grão de mostarda, começou a brilhar na escuridão. A visita da senhora Helen foi como um copo de água fresca para uma alma sedenta. Não resolveu o problema, mas me lembrou que eu não estava sozinha naquela guerra. As palavras dela, ele não te esqueceu, ecoaram dentro de mim e despertaram algo que o desespero havia tentado sufocar. A partir daquele dia, minha postura mudou. Eu entendi que não e que adiantava apenas chorar e esperar. Eu precisava me preparar como um soldado que se arma para a batalha. A estratégia divina não era lutar contra o Marcos, mas lutar pelo Marcos em oração. Segui uma direção que senti claramente no meu coração, uma disciplina espiritual que se tornou meu sustento. Minhas manhãs não começavam mais com lágrimas, mas de joelhos, antes mesmo de o sol nascer. Eu não pedia mais a Deus que mudasse o Marcos. Eu pedia que ele me mudasse primeiro. Pedi perdão pela minha amargura, pela minha parte nas discussões, pelas vezes em que minhas palavras foram afiadas como vidro quebrado. Comecei um jejum não só de comida, mas de palavras negativas, de queixas, de remoer o passado. Cada vez que a dor da traição vinha à mente, eu a transformava em uma oração pela libertação dele, onde quer que ele estivesse. Foi um dos atos de fé mais difíceis da minha vida, abençoar quem estava me ferindo. E então pequenas coisas quase imperceptíveis começaram a acontecer. Um dia, senti uma vontade imensa de reler as cartas que ele me escrevia no início do nosso namoro. Ao invés de dor, senti uma compaixão profunda pelo jovem cheio de sonhos que ele era. Em outra ocasião, encontrei um antigo amigo nosso que, sem saber de nada, me disse: Laura, ore pelo Marcos. Tenho sentido ele tão distante, não parece o mesmo. Eram como pequenas luzes de vela se acendendo num corredor escuro, me mostrando que o Espírito Santo estava trabalhando nos bastidores, preparando o terreno. Se você acredita que Deus pode transformar um coração e prepará-lo para um milagre, então você vai querer continuar ouvindo. Inscreva-se, pois a verdadeira preparação não é para a batalha, mas para a vitória que já foi declarada. Eu ainda não sabia como nem quando, mas sentia no ar como o cheiro de chuva que se aproxima, que o milagre já estava liberado nos céus, apenas aguardando o tempo certo para descer à terra. Passaram-se quase 2 meses de oração e preparação silenciosa. 2 meses sem notícias, sem ligações, apenas o silêncio e a minha fé teimosa. Até que, numa quinta-feira à noite, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, e a voz do outro lado era de uma mulher, hesitante e nervosa. Era ela, a outra. Meu coração parou. Esperei um ataque, uma ofensa, mas o que veio foi um pedido de desculpas embargado. Ela me disse que não aguentava mais a situação, que via
um homem atormentado, que chamava meu nome durante o sono e que vivia com um olhar perdido, como se a alma dele estivesse em outro lugar. E então ela disse a frase que mudou tudo. Eu não sei o que você fez, senhora, mas o seu Deus está lutando por ele, e eu não quero lutar contra Deus. Ele está na... porta da sua casa agora. Por favor, cuide dele. Corri para a janela, e lá estava o carro de Marcos parado do outro lado da rua, as luzes apagadas. Ele não saía. Fiquei ali, olhando, o coração batendo na garganta. O que eu faria? A raiva, a mágoa, a dor de tudo o que passei vieram como uma onda, mas a oração desses meses tinha construído um muro. Respirei fundo e senti uma paz que não era minha, uma força que não vinha de mim. Era a presença de Deus, tão palpável quanto o chão sob os meus pés, me dizendo, vá. Abri a porta, atravessei a rua devagar e bati no vidro do carro dele. Marcos ergueu o rosto. Estava devastado, mais magro, com olheiras profundas, os olhos vermelhos de quem chorou por dias. Ele não parecia um homem que tinha saído em busca de aventura. Parecia um menino perdido, voltando para casa. Quando ele abriu a porta, não houve gritos nem acusações. Eu apenas abri os meus braços e ele desabou. Ali, na calçada da nossa rua, sob a luz fraca de um poste, meu marido soluçava no meu ombro como uma criança, pedindo perdão. Não apenas com palavras, mas com a alma. Naquele abraço, eu não senti o homem que me feriu. Eu senti o meu Marcos, o homem por quem eu tinha orado, voltando para si, voltando para nós, voltando para Deus. A cura não foi um evento barulhento. Foi um abraço silencioso que restaurou 25 anos em um único instante. Mas o que aconteceu depois que ele entrou em casa, depois que o milagre da reconciliação se assentou, foi ainda mais surpreendente. A entrada de Marcos em casa naquela noite não foi o fim da história, foi o começo de um novo capítulo, escrito com uma tinta diferente. O milagre não foi apenas o retorno dele, mas a transformação que se seguiu. Não houve um passe de mágica. Tivemos que reconstruir a confiança, tijolo por tijolo, com conversas difíceis, lágrimas de arrependimento e, acima de tudo, muito perdão. O impacto daquele momento na calçada reverberou por toda a nossa casa. O silêncio que antes era pesado e opressor deu lugar a um silêncio de paz, de quem reaprende a conviver. Aos poucos, o som do riso voltou, primeiro tímido, depois franco, preenchendo os cômodos que antes só guardavam ecos de dor. Minha fé, minha fé, ela foi forjada no fogo. Eu aprendi que a fé não é a ausência de dúvida ou de dor, mas a decisão de confiar mesmo quando tudo grita o contrário. Deixei de ser uma mulher que apenas pedia a Deus para ser uma mulher que caminhava com Ele, que entendia que suas demoras não são negativas, mas preparações. Vi meu marido, o homem que se sentia perdido, reencontrar seu caminho de volta não apenas para mim, mas para a fé que ele havia deixado na juventude. Marcos se tornou um novo homem, não porque eu o forcei, mas porque a mão de Deus o tocou de uma forma que só Ele pode fazer. Ele se tornou mais presente, mais carinhoso, e hoje lidera a nossa família com uma sabedoria e uma humildade que eu nunca tinha visto. Deus não apenas restaurou nosso casamento, Ele o usou. Hoje nós dois juntos aconselhamos casais que estão passando pelo deserto que um dia atravessamos. Nossa cicatriz se tornou nosso testemunho, uma prova viva de que não existe situação que Deus não possa reverter. A lição mais profunda que aprendi em todo esse processo é que muitas vezes Deus permite que as nossas estruturas mais seguras desmoronem para que possamos construir algo novo e mais forte sobre a única rocha que nunca se abala, Ele mesmo. Ele não salvou meu casamento, Ele o ressuscitou. Se esta história de restauração tocou seu coração e te deu esperança, não guarde para si. Inscreva-se no canal e compartilhe, para que mais pessoas saibam que, mesmo no final mais improvável, um novo começo está esperando. E assim, a cada manhã, quando olho para o homem que dorme ao meu lado, eu não vejo apenas meu marido. Eu vejo a promessa cumprida, a prova diária de que, quando uma mulher chora, grita e quase desiste, é exatamente aí que Deus se manifesta, diante dos seus olhos.